Maravilha, vamos começar mais um encontro. Como de praxe, a gente começando aí pontualmente, 8 horas. E hoje, basicamente, nosso objetivo aqui vai ser, a gente vai abordar os 19 principais canais de aquisição, que inclusive estão escritos em um livro bem popular aí no meio de growth hacking, de vendas. Vou citar depois, mas são canais de aquisição que podem ser explorados para basicamente trazer um volume maior de pessoas interessadas para efetuar uma compra e do teu negócio. Então, basicamente, hoje a gente vai abordar esses 19 canais e lá no finalzinho eu vou dar um bônus, vamos colocar assim, onde eu vou explicar e vou falar de um framework que pode ser utilizado para você conseguir testar esses canais e validar esses canais, para você ver qual deles funciona melhor para o teu negócio e você conseguir ir tracionando esses canais no seu negócio. Então, basicamente, é isso que a gente vai falar hoje. Então, para a gente começar, o primeiro canal que a gente tem hoje, desses 19 canais aqui, o primeiro canal, a gente tem blogs especializados. Então, o que que seria blogs especializados? Blogs especializados nada mais são do que blogs que estão falando do assunto pelo qual o teu produto está conectado. E basicamente esse blog você vai explorar ele de maneira que você consiga colocar, por exemplo, uma matéria, alguma coisa assim relacionada ao teu negócio lá dentro. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você trabalha com monitoramento, vamos pegar aí a questão da soja. Então, vamos supor que você monitora a qualidade do grão de soja e a tua empresa é especializada nisso. Então, qual que é a ideia? Basicamente, você vai fazer uma parceria com uma empresa que tem um blog especializado em falar sobre qualidade do grão da soja, e você, através disso, vai publicar, junto com essa empresa, uma matéria relacionada a isso, e você vai utilizar dessa matéria para que você consiga alcançar novas pessoas, novos possíveis clientes, novas pessoas interessadas no seu negócio. Então, isso se aplica para qualquer negócio, né? Eu falei aqui da qualidade do grão da soja, mas se aplica, por exemplo, a uma empresa, uma agência de marketing digital, isso vai se aplicar. Isso se aplica a uma empresa de tecnologia, isso se aplica a um SaaS, isso se aplica é, a um escritório de advocacia, se aplica a qualquer tipo de negócio. Então, esse é o primeiro canal que a gente tem, então, como explorar, né? É blog especializado. Depois a gente vai falar sobre, como eu comentei no comecinho, eu vou passar um framework, como que ele funciona e como você pode aplicar ele para você saber desses 19 canais que eu vou falar, quais deles podem funcionar bem para o seu negócio e você pode validar, testar e validar e começar a usar no seu negócio. Então são vários. Então o primeiro deles foi esse que eu trouxe, que é o blog especializado. O segundo canal que eu vou trazer aqui é publicidade. Então, o que que é interessante, né? Conforme a gente veio trazendo muito forte o marketing digital aqui no Brasil, a gente começou a ver uma queda muito grande em outros meios de comunicação, outros meios de fazer marketing. Então, hoje a gente vê muito, por exemplo, outdoor sendo menos explorado, a gente vê publicidade sendo menos explorado, a gente vê canais de notícias sendo menos explorado. E a gente vê muita concorrência dentro dos canais de tráfego pago, por exemplo, né? Google, Instagram, Facebook. Então, um segundo meio é a própria publicidade. E essa publicidade ela pode ser feita de várias maneiras. Ela pode ser feita, por exemplo, por um meio de notícia da cidade da sua empresa, se é o seu negócio mais local. Ela pode ser feita através de canais de notícia da internet, né? Então, a gente tem, sei lá, o G1, Terra, o UOL, que pouca gente vê, mas ainda tem muita gente que vê. Quando eu digo pouca gente, né? Pouca gente comparado ao que a gente tem no Instagram, por exemplo, vê, mas ainda é muita gente que vê. E hoje existe algumas ferramentas que você pode utilizar para potencializar o uso desses canais. Então, por exemplo, existe uma empresa, perdão, um bot chamado Dino, que você consegue contratar ele para ele escrever uma matéria sobre o seu negócio e ele publica isso em centenas de canais de notícia.
Então, isso é muito utilizado pelas empresas para que elas peguem depois essa notícia e utilizem elas no tráfego pago. Então, por exemplo, isso é uma das estratégias que você pode adotar. Você pode contratar, por exemplo, o Dino, colocar uma matéria do seu negócio em 100, em 100 canais diferentes, né? No G1, Terra, UOL, nem sei se existe, mas o BOL, por exemplo. Enfim, você vai publicar tudo isso e depois você pode utilizar dessa publicação para fazer marketing do seu negócio em outros canais. Então, isso é uma maneira de abordar o segundo canal que é a publicidade. O terceiro possível canal de aquisição que a gente tem aqui a gente tem aqui relações públicas não convencionais. Então, o que que seria o relações públicas não convencionais? Literalmente a gente ter aí vamos colocar um RP que você pode contratar como serviço, por exemplo, e utilizar desse serviço para que você consiga acessar outros negócios, né? Então, esse seria um terceiro canal. Então, o que que é importante falar? Esses 19 canais que eu estou trazendo aqui, eles estão descritos num livro muito famoso, principalmente no meio de vendas, que se chama Traction, que é tração, né, em português. Então, a gente tem esses 19 canais lá e eu estou trazendo cada um deles aqui. O quarto canal que a gente tem é o que a gente chama de SEM, que significa Search Engineering Marketing, que nada mais é do que a ferramenta de busca, né, do Google do tráfego pago. Então, seria basicamente o marketing e buscadores, vamos colocar assim. E hoje, o principal buscador que a gente tem é o Google. O Bing, né, tem começado a ganhar um pouquinho de mercado agora por conta do ChatGPT, mas basicamente vamos colocar assim, o nosso quarto principal canal seria o tráfego pago. Ale, como que eu consigo explorar o tráfego pago aqui no meu negócio? Vou dar algumas ideias que vocês podem utilizar para conseguir começar a explorar tráfego pago no negócio de vocês e falando aqui especificamente de busca, né? Falando de Google, por exemplo, Google Ads. Então, uma coisa que pode ser uma coisa que é muito simples, mas que você poderia fazer amanhã, se você quiser, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vende. Vamos pegar um caso prático aqui. Quem quer me dar um exemplo do que vende? Alguém aí me dá um exemplo para a gente usar na prática aqui. Pode ser o serviço, o produto, enfim, alguma coisa que você vende hoje no seu negócio, no que você faz. Pacotes de viagem, maravilha. Boa, Ricardo. Pessoal, boa noite. Acabei não dando boa noite para todo mundo. Boa noite, William. Boa noite, Fernando. Boa noite, André, Ricardo, Matheus, Luísa. Boa noite para todo mundo. Luiz Santos, boa noite. É, Boa, vamos lá então. A gente tem aqui o pacote de viagem que é do Ricardo. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui de como você poderia ter uma noção de como usar o Google Ads. Primeira coisa, obviamente, entrar no Google Ads e criar uma conta, né, no Google Ads. E lá dentro do Google Ads, você tem um campo de busca em cima e você vai digitar lá planejador e vai aparecer planejador de palavra-chave. Você vai clicar no planejador de palavra-chave e quando você clicar, você vai colocar ali alguns termos que você pode utilizar para saber como que as pessoas, quanto de busca tem, e como que tá a concorrência dessas buscas. Então, vou dar um exemplo aqui. Pacote de viagem, exemplo, né? Pacote de viagem para Paris, exemplo. É que eu imagino que deve ser uma das maiores buscas que deve existir. Então, vou lá e digito pacote de viagem Paris. Quando você digita isso lá no Google Ads, no planejador de palavra-chave, ele vai dar para você uma lista de todas. Primeiro, ele vai te dar uma lista exatamente do que você escreveu, quantas buscas desses termos existem por mês, em média, no Google, e inclusive o preço que você vai pagar mais ou menos para conseguir colocar o teu negócio acima dos outros para que você seja clicado. Então tem ali uma noção já de quanto que vai custar o clique do teu anúncio. Só que embaixo, e aqui que é onde vem o ouro, na minha visão, dentro do Google, embaixo começa a vir vários outros termos que são parecidos e que são relacionados, onde você começa a ter insights e pode te ajudar a melhorar a tua campanha e melhorar o uso do SEM, que é esse canal de aquisição que a gente está falando. Exemplo,
Vamos supor que você coloca pacote de viagem em Paris e embaixo a gente tem pacote de viagem e para 2 ou 3 cidades que são próximas de Paris, por exemplo, mas que às vezes a concorrência é baixa e às vezes tem uma busca grande, né? Então, vou pegar um exemplo aqui, é, pegar, pegar Marsella, por exemplo. Então, vamos supor que você coloca pacote de viagem Marsella. Então, às vezes vai ter lá um preço diferente, um preço mais barato para esse clique, e às vezes a concorrência é baixa e você consegue ver que existe bastante busca. Então, com isso, né, usando essa ferramenta, eu dei só um exemplo aqui, você consegue acessar algumas informações que a gente vai chamar ali de possíveis desejos ocultos do usuário. Então, às vezes, o cara está buscando por Paris, mas pode ter outras cidades interessantes para ele acessar também, e você pode aproveitar isso. Então, esse seria o nosso quarto canal de aquisição. O nosso quinto canal de aquisição, a gente tem o que a gente chama de social ads ou display ads, que entraria aqui daí o marketing do Facebook, marketing do Instagram, marketing do TikTok, etc. Então, basicamente aqui a gente vai entrar de novo, né, em tráfego pago, mas é um canal diferente do Google de busca, né? Por que que é diferente? Isso é importante, vocês terem essa clareza. A pessoa que está buscando no Google, ela é uma pessoa que está altamente aquecida, né? Ela está procurando uma coisa bem específica para resolver o problema dela específico. A pessoa do Facebook, nem sempre, né? Normalmente ela vai estar num nível de consciência diferente. Às vezes ela está num nível que ela até quer uma viagem, mas não necessariamente ela já está buscando, né? Às vezes ela quer, está pensando, já comentou disso algumas vezes, já deu uma pesquisadinha, mas não é às vezes uma coisa que ela já decidiu e ela está criando plano para fazer isso. Então, é um canal de aquisição diferente, porque normalmente vai pegar o usuário num nível de consciência diferente. Então, até para vocês entenderem isso, acho que pode agregar valor nesse assunto. Dentro quando a gente fala de marketing, a gente está falando de 3 níveis de possíveis clientes, 3 níveis de usuário. A gente está falando de uma pessoa que não tem noção do problema que ela tem e não está, obviamente, não está buscando nada disso. A gente tem uma pessoa que tem o problema, mas não está buscando solução. E a gente tem uma pessoa que tem um problema e está buscando solução. Vamos pegar de 100%, 90% são essas pessoas que não fazem ideia, que tem um problema, não fazem ideia, não estão buscando, elas estão lá, né? Então, é o maior público, ela está perdida. Então, alguma vez na tua vida, eu imagino que você estava sem pensar em nada específico e caiu um anúncio para você e você achou interessante, entrou naquele anúncio, entrou num ciclo e lá no final, às vezes 1 mês depois, 2 meses depois, você comprou alguma coisa de alguém. Então, isso acontece, é natural. Boa, é isso aí. Exatamente, o Eliezer. Então, aqui a gente passa a trabalhar um nível de mais abrangência, né? A gente começa a falar com pessoas que não necessariamente estão buscando uma solução para alguma coisa. Aí a gente tem o outro nível, que é uma pessoa que tem o problema, mas não está necessariamente buscando solução. E isso aqui representa aproximadamente 8% das pessoas. Então, é um nível, ainda é uma quantidade grande de pessoas, obviamente, mas ela não está buscando. Então, que tipo de anúncio vai trazer essa pessoa, né? Exemplo, vamos supor que ela é uma pessoa que quer gerar mais receita no negócio dela, mas ela não está procurando uma consultoria, não está procurando uma agência, não está procurando nada. Ela sabe que precisa vender mais, mas ela não está procurando solução. Aí, de repente, ela cai de cara com um anúncio dizendo assim: como gerar mais receita no teu negócio nos próximos 30 dias? Ela vai falar, putz, legal, vou ver. E ela entra nesse anúncio. Então, geralmente os anúncios que é como fazer tal coisa, processo para chegar no resultado X. Geralmente esses anúncios vai pegar especificamente essa pessoa aqui, dos 8%. E daí a gente tem os 2%, que é a galera que está muito forte no Google, que é a pessoa que quer um pacote de viagem e ela procura pacote de viagem. Então, é uma pessoa que quer vender mais e ela procura agência de marketing. Ela procura consultoria de marketing, procura consultoria de vendas, enfim.
Então, basicamente é isso. O Eliezer comentou aqui, Oceano Vermelho, a maioria das empresas estão brigando por esse cliente. Exatamente. Então, é isso mesmo. Esse 2%, todo mundo, assim, ó, 100% das empresas que fazem anúncio, fazem anúncio, ou melhor, né? Todas as empresas que fazem anúncio, com certeza fazem anúncio para esse 2%. 100% das empresas, não vou falar 100%, né? Uma ou outra não vai fazer, mas a maioria faz. Poucas empresas, poucas de verdade, fazem para o nível 2. E assim, raras empresas fazem para o nível 3. Por quê? Porque é outro jogo, é outra pegada, é uma coisa de longo prazo, de conscientização, totalmente, é um trabalho de longuíssimo prazo. Então, se a gente for falar na prática, vamos pegar aqui a nossa comunidade, esse trabalho aqui de trazer conteúdo toda semana, alimentar a comunidade, trazer ferramenta, mostrar como usa a inteligência artificial, isso aqui é um trabalho de longo prazo, para que em algum momento todo mundo aqui esteja no mesmo nível de consciência de como usar uma ferramenta, por exemplo. Então é mais ou menos isso que a gente está falando. Bom, vamos para o nosso quinto aqui, senão a gente não, para o nosso sexto, senão a gente não avança. Anúncios offline. Então, o nosso sexto aqui a gente tem anúncios offline e eu vou dar dois exemplos aqui bem incomuns em alguns lugares e comuns em outros. Depende muito da cidade que a gente está falando. Então, por exemplo, carro de som. Quem aqui já viu carro de som na rua passando com um anúncio? Todo mundo, né? Esse é um canal de aquisição. Pô, Lê, mas isso aí, cara, tem internet, tem inteligência artificial. Para que que eu vou usar um carro de som? Assim, ó, não dá para você saber o resultado até você fazer. Então, é óbvio que carro de som dificilmente vai dar um resultado relevante, mas é um canal de aquisição, não deixa de ser um canal de aquisição. Outdoor é um canal de aquisição, panfletagem é um canal de aquisição. Existe um teste que o Pedro Sobral fez recentemente. Eu lembro que ele foi fazer um lançamento da mentoria dele, daí ele fez esse teste e usou esse teste como parte dos anúncios dele, aonde ele pegou e investiu, se eu não me engano, R$ 750 em panfleto e R$ 750 em ads. Se eu não me engano, foi esse valor. E panfleto, se não me falha a memória, ele teve 3 pessoas interessadas lá na ponta. Então, acho que 12 pessoas, alguma coisa assim, entrou no link que estava no panfleto e, se eu não me engano, 3 pessoas se cadastraram como interessadas. Os R$ 750 que ele botou em tráfego gerou, se não me falha a memória, 13.200 e alguma coisa de vendas. Então assim, esse foi um teste prático, ele fez, documentou e colocou para vender. E eu achei assim, do caramba, porque o cara provou, né? Ele pegou, fez, executou e mostrou exatamente o resultado que ele fez. Então foi muito interessante. Então, mas de qualquer maneira, os anúncios online continuam sendo um canal. Sétimo canal que a gente tem aqui é o SEO. Então, o que que é o SEO, né? É o Search Engineering Optimization. Pô, Lê, mas o que que é isso aí, né? Basicamente é um recurso do Google para ele buscar palavras-chave e termos que você utiliza dentro do teu site, da tua estrutura ali de site, para te ranquear na hora que alguém está buscando alguma coisa, de maneira orgânica, né? Então, quando alguém faz uma busca no Google, primeiro vai aparecer os anúncios, né? Então, quem está pagando o anúncio, e depois vai aparecer as pessoas que estão ranqueadas no Google, né? Estão ranqueadas dentro do SEO. Então, empresas que têm o melhor SEO, obviamente, vão estar melhor ranqueadas. E daí isso não é uma prática tão comum, são poucas pessoas que fazem isso, mas tem muita gente ainda que não pega os anúncios porque sabe que o anúncio é uma empresa que está pagando, e às vezes ela vai para a empresa de baixo porque ela não está pagando, ela ranqueou, né? Então teve um trabalho estrutural maior, e tem gente que se importa e se interessa assim. Então, outro ponto importante é que o SEO, por mais que ele não gere o resultado que o tráfego pago gera, ele é um excelente canal de aquisição para muita empresa. Então, por exemplo, existe uma empresa aqui no Brasil chamada Web Estratégica. Inclusive, por coincidência, eu tenho reunião amanhã com o CEO deles. É, e eles são especializados em fazer SEO. Eles são especializados nisso, né? Eles são uma agência com especialização em SEO. Então, eles constroem toda a estrutura da empresa para ter um baita ranking, e eles
parametrizam isso. Então, o que que é interessante? A maioria das empresas não cria parâmetro e métrica para saber qual foi o resultado do SEO que eles fizeram. E a Web Estratégica faz isso. Então, acho que é um trabalho bem interessante. Eles são bem grandes aqui no Brasil, atendem várias empresas grandes e, enfim, os caras têm feito a diferença nisso. Bom, oitavo canal, marketing de conteúdo. Então, marketing de conteúdo, todo mundo aqui já sabe o que que é. É basicamente a gente construir, vamos colocar assim, né? Construir gerar uma grande quantidade de conteúdo na internet. Então, isso pode ser em vários canais, né? O marketing de conteúdo, daí, ele vai depender muito, mas ele pode ser igual a gente está fazendo, igual eu tô fazendo aqui, né? Fazendo um conteúdo aqui no Zoom, mas ele também pode ser feito no YouTube, ele pode ser feito no Instagram, ele pode ser feito no TikTok, enfim. Não importa o local, importa marketing de conteúdo é um canal de aquisição, né? Gerar conteúdo e utilizar desse conteúdo para vender é um canal de aquisição. Então, esse seria um bom canal, é um excelente canal. É óbvio que existem maneiras de você potencializar o marketing de conteúdo, né? Ou seja, eu faço. Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui de cruzar as coisas, né? Porque o grande ponto de tudo isso aqui que eu vou falar é como cruzar as informações e como utilizar essas ferramentas para potencializar. Então, exemplo. Vamos supor que você fez uma campanha no Google, a pessoa entrou no teu site, mas ela não comprou, né? Ou não virou teu lead, por exemplo. Aí você alinha a tua campanha do Google, que pode ser a campanha ou SEO, mas o cara entrou no teu site, aí você alinha isso com uma campanha de remarketing do teu Instagram, Facebook, enfim, da Meta, por exemplo. E daí, dentro dessa campanha de remarketing, você coloca um conteúdo teu fazendo remarketing para essa pessoa. Então, exemplo, a pessoa entrou no teu site, viu lá o pacote de viagem do Ricardo, mas não comprou. Saiu. Depois, mas o Ricardo, ele falou, cara, criou uma estratégia para falar, pô, esse cara vai sair, mas eu vou buscar ele lá no Instagram. Então, faz uma campanha pegando esse cara, né, existe o que a gente chama de pixel, né? Então, é instalado o pixel na página, esse pixel rastreia a pessoa e você vai mandar daí uma campanha para ela que daí pode ser um conteúdo. Então, olha que legal, a gente usou três coisas. Eu usei o SEM aqui, que é o de pesquisa, usei o marketing de conteúdo, que é o conteúdo que foi gerado, e usei a campanha de social para mandar esse cara para o meu conteúdo, certo? Então, é legal cruzar as coisas. Bom, vamos lá. Décimo. O décimo é um que ficou bem conhecido nos últimos tempos, que o pessoal chama de marketing viral, né? Então, o que que é um marketing viral? O marketing viral assim, existem algumas maneiras de entender o que é marketing viral, mas vou trazer aqui uma definição que é o que eu acredito que faz bastante sentido, que é basicamente utilizar de recursos que existem na internet e coisas que estão em alta na internet para gerar marketing, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que acontece com muita frequência em vários meios, em vários canais. É, vou dar um exemplo melhor ainda, o Elon Musk. Elon Musk faz isso com excelência, né? Ele vai lá e dá uma paulada no Mark Zuckerberg e pronto. Todo mundo olha para ele. Ele vai lá e fala mal do Bitcoin e pronto, Bitcoin despenca. Então, o que que seria, né? Óbvio que ele tem um alcance absurdo, né? Então a gente tem que pensar, pô, beleza, mas e eu que não tenho alcance do Elon Musk, o que que eu faço da minha vida? Vou dar um exemplo aqui, né? Mas seria basicamente você utilizar assuntos que estão em pauta e que estão em alta para você gerar conteúdo sobre aquilo, gerar uma opinião sobre aquilo, seja uma opinião a favor ou uma opinião contra, mas é você atacar aquilo, né? Ou seja, estar ligado àquele conteúdo, àquela informação específica que está em alta, que tem um monte de gente discutindo. Então, quando a gente fala de eleição, a gente está falando de emitir opiniões, que pode ser uma opinião forte na eleição, que pode ser bom ou ruim para você, pode ser bom ou ruim para aquele candidato, por exemplo, que você emitiu a tua opinião, mas o ponto é que você vai se valer daquele assunto que está em alta. E isso vai te gerar comentário, vai te gerar coisas assim. Existem outras maneiras, você pode entrar em, em perfis de pessoas que estão fazendo, que estão gerando opiniões, emitindo opiniões polêmicas, por exemplo, e pode utilizar desse recurso. Então,
assim, é uma maneira, né, de você conseguir gerar isso. Olha, mas qual o resultado? O resultado é visibilidade, né? Basicamente, o final é esse. O final é, eu preciso ser visto. Então, eu vou lá e emito uma opinião, é óbvio que daí dentro do teu negócio, dentro do que você faz. Então, existe uma das coisas do marketing que fala que você sempre tem que ter um inimigo. Então, é, isso é uma máxima do marketing, mas é assim, você tem uma opinião, uma posição sobre algo, independente do que você faz. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o Ricardo. Vamos supor que o Ricardo ele vende pacote de viagem. Então, vamos supor que o Ricardo ele tem algumas opiniões muito fortes contra sei lá, o Airbnb, por exemplo. E ele pega e vai lá em canais que estão publicando e gerando volume de clientes para Airbnb, e ele vai lá e fala mal, por exemplo, e ele vai gerar visibilidade, entendeu? Então, isso é uma maneira de você utilizar os recursos que existem para conseguir gerar visibilidade. Então, pô, mas daí a galera não vai gostar de mim. Nem todo mundo vai gostar da gente. E daí a pergunta se você está disposto, né, a, a, a se expor nesse nível para conseguir gerar essa visibilidade. Particularmente, eu nunca fiz essa estratégia, nunca adotei ela, mas estou planejando algumas ações para começar a adotar em breve, em uma questão específica, e provavelmente quando acontecer, vocês vão saber. Bom, vamos lá. É, 11, engenharia como marketing. Então, o 11, basicamente, o canal 11 aqui seria a gente utilizar tecnologia e construção de ferramentas e utilizar isso como marketing. Então, isso é muito utilizado. Tem uma empresa aqui no Brasil, que é parceira nossa aqui, inclusive, da Soze, que se chama Growth Machine. Então, não sei quem conhece aqui, mas é uma empresa bem relevante a nível de consultoria de vendas, e eles usam muito esse formato aqui. Então, o que que eles fazem, né? Assim, quem conhece a Growth Machine com certeza já deve ter dado o e-mail para pegar alguma coisa deles. Então, se você já fez isso, provavelmente você fez isso para pegar alguma ferramenta, algum template, alguma coisa assim. Então, é isso que eles fazem e fazem com maestria, né? A Growth Machine, eles têm lá um arsenal de planilha, de ferramenta, calculadora, um monte de coisa que é feita por nem sempre programadores, né, mas às vezes programadores, e eles utilizam disso como isca. Então isso é um formato também para você adquirir. Exatamente, Fernando, iscas digitais, isso aí. Então, é um formato para você adquirir novos leads. Então, esse seria nosso 11. Canal 12. Nosso canal 12 seria o que a gente chama de desenvolvimento de negócio, que nada mais é do que uma pessoa específica em desenvolver negócios, né? Ou seja, uma pessoa que tem uma alta capacidade de se conectar com outros negócios que estão ligados ao que você faz e consegue desenvolver esse negócio e gerar um volume grande de empresas interessadas, de pessoas interessadas no negócio que você está propondo. Então, hoje, inclusive, é muito utilizado uma abreviação chamada de BDR, para contratação de pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que nada mais seria do que Business Development Representative, que é representante de desenvolvimento de negócio, né? Então, esse é um novo canal. É um canal de prospecção fria, basicamente. Então, você vai ter uma pessoa que tem essa capacidade de desenvolver negócio, que pode ser na prospecção fria, pode ser em evento, enfim. Mas é você ter aí uma pessoa, uma área específica para fazer isso. Nosso 13, nosso 13º canal basicamente vendas, então é a própria equipe de vendas gerando mais aquisição. Então, pô, Lema, como assim, né? O cara não está vendendo já? Né? Como que ele é um canal de aquisição? Vou dar um exemplo prático. Na Soze hoje a gente prospecta, a gente tem alguns canais que a gente utiliza mais forte, mas o que acontece, vou dar um exemplo prático desse canal. Fiz a prospecção, o cliente se interessou, fiz o diagnóstico, entendi o projeto dele, fiz uma proposta para ele.
ele aceitou ou recusou. Indiferente se ele aceitou ou recusou, eu vou falar com ele, eu vou falar assim, ô João, cara, maravilha, fico muito feliz que a gente vai conseguir te atender. E assim, até para a gente dar início nesse processo, eu queria coletar com você 5 amigos seus, empresários, que também precisam de tecnologia no negócio deles. E eu vou pegar 5 novos leads com o João, indicação com ele. É, Se ele não quiser fazer o projeto, também excelente. Cara, João, maravilha. Entendi que para você não é o momento, mas deixa eu entender. O processo que a gente conduziu aqui com você, fez sentido para você? Pô, fez. Agregou valor? Agregou. Te ajudou? Te ajudou. Cara, maravilha. Você conhece então 5 amigos seus que faria sentido a gente conversar sobre isso? Pô, conheço o João, a Maria e o José. E, sei lá, o Ricardo e o Renato. E pronto. Ele vai passar lá os nomes, telefone e pronto. Isso é aquisição. Então, é, existe também como você utilizar a sua própria estrutura de vendas para você gerar mais aquisição de clientes. 14. Programa de. Deixa eu ver aqui, quem faz muito isso, B2C. Sim, a WhatsApp é uma máquina de geralista. A WhatsApp é surreal. É surreal, de verdade. Eu nunca vi uma empresa tão ninja. É que eles fazem isso há 30 anos, né? Mas a WhatsApp realmente ela é surreal. Eu sozinho já devo ter dado uns 50 nomes para eles nos passar dos anos, já todas as vezes que eles me prospectaram. Boa. 14. Programa de afiliado. Então, programa de afiliado, existem algumas maneiras de fazer programa de afiliado. Então, existe como você fazer isso de maneira automática, existe como você fazer de uma maneira mais manual. Então, por exemplo, esse é um canal da Soze também. Então, hoje na Soze, a gente lançou recentemente, foi mês passado, a gente lançou um programa de afiliado, onde você, se você quiser, se você conhece algum amigo teu que precisa de tecnologia, que quer implementar tecnologia no seu negócio, e você fala, cara, esse cara aqui ele quer fazer um aplicativo, quer fazer um sistema, e você conhece esse cara, você vai indicar ele para nós e você vai ganhar 4, 5 mil reais nessa indicação. Então, é mais ou menos essa pegada. É um programa de afiliado, é simples, não tem nenhum vínculo com nada. E deixa eu ver aqui, esse profissional é uma referência. Ah, legal. Boa. Ó, pessoal, o André mandou ali uma referência bem legal de SEO. Então, o programa de afiliado dá para fazer assim, mais manual, como a gente faz hoje, porque no nosso caso aqui é mais trabalhoso, vamos falar, mas existe também o formato do Hotmart da vida, né, onde você tem lá links, onde você tem um link de afiliado, aí você pode vender um curso, você pode vender uma mentoria, você pode vender uma consultoria que está lá na Hotmart, e você consegue escalar sem necessariamente fazer parte daquele projeto. Então, existe no Brasil hoje um cara que é muito forte em programa de afiliado. Tem dois que eu conheço que são bons. Quando eu digo bons, assim, eu digo que são bem conhecidos e vendem muito. Tem um que se chama João Castanheira, que ele faz marketing de afiliado e, enfim, faz bastante tempo. É um piazão bem novo. E apesar que no marketing digital quase todo mundo é tudo piazão, né? E a gente tem um outro que é bem, bem conhecido também. Ele não é tão forte na parte de afiliado, no marketing digital, é mais forte em PLR, mas é o Thiago Fint. Então, esses dois são duas referências que eu sei que fazem isso e que fazem com excelência. Então, bora pro próximo. É, 15, plataformas. Então, hoje em dia, todo negócio, assim, salvo exceções, assim, são poucos que não, mas existe muita plataforma de marketplace que você pode explorar para o teu negócio. Então, a gente pode falar de vários tipos aí, né? A gente tem, eu vou dar alguns exemplos aqui de que estão mais conectados com o que eu faço hoje. Mas, por exemplo, a gente tem o Workana, que é onde você consegue encontrar, consegue oferecer qualquer tipo de serviço que está um pouco mais ligado à tecnologia. Então, serviços que têm a ver com marketing digital, com tecnologia, com desenvolvimento, com design. Então, ali é um lugar, é um canal que você pode explorar. Mas a gente tem também um outro canal que uma outra plataforma que é muito grande no Brasil hoje, que tem tudo quanto é tipo de serviço, e literalmente todo quanto é tipo, é o Get Ninjas. O Get Ninjas é bem grande, é antigo já,
E tem todo tipo de serviço, né? Então ali você tem desde programador até, por exemplo, encanador. Então, assim, é muito abrangente, né? Tem desde uma pessoa que faz serviço doméstico até uma pessoa que faz desenvolvimento de um software. Então, assim, são coisas totalmente diferentes, né? A atribuição e tem. Então, ao mesmo tempo que tem também o arquiteto, tem o engenheiro, e tem a diarista. Então, assim, acho que é a maior plataforma de serviços do Brasil hoje. Acho não, com certeza é e é um bom canal. Então, e se você não conhece nenhum canal para o teu negócio hoje, nenhuma plataforma de marketplace que pode oferecer o teu serviço, eu acredito que se você buscar, você vai acabar encontrando, porque são poucas coisas hoje que não tem uma plataforma dessa que vai te ajudar como canal de aquisição. Maravilha. 16. Rapaz, é canal de aquisição, hein? 16. Feira de negócio. Então, feira de negócio eu vou pegar aqui o básico, né, que todo mundo já viu pelo menos, que é, por exemplo, é, é, feira de franquia, por exemplo, que é muito famoso aqui no Brasil, tem muito. E feira de franquia, por exemplo, seria um dos negócios. Mas quando a gente fala aqui de feira de negócio, a gente está falando de eventos, né? Eventos, feiras. Então, no meu caso aqui de tecnologia, eu tive, por exemplo, esse ano o Web Summit. Então, fui lá, participei do Web Summit, me conectei com um monte de gente e tudo mais. E cada negócio vai ter o seu. Então, lá pro Eliezer, que está no agro, vai ter o negócio, vai ter para ele. André, que está com marketing, vai ter lá o RD Summit da vida. Pro Luiz Santos, que está na parte de franquia, licenciamento e construção civil, vai ter a dele. Para Cleide, que está no ramo de educação, vai ter também para ela. O de viagem vai ter. Então, assim, a gente vai ter. Só o Fernando, que eu não sei o setor que você trabalha, Fernando, se quiser botar aí no chat, seria legal saber. Educação, boa. Então, para o Fernando aí, junto com a Cleide, vamos participar junto da feira. Então, basicamente é isso. Então, feira de negócio é isso, e depois, olha, mas o que que eu vou fazer na feira? Aí é uma questão de você ir de maneira intencional. Isso é um ponto importante até comentar. Eu tinha um mentor, tenho, na verdade, um mentor, né, faz alguns anos que eu conheci ele, e ele, assim, eu falar que o cara é mestre em networking, o cara é muito top. É, Leandro Marcondes, o nome dele. É um cara muito top. E ele me falava muito sobre a intenção das coisas. Então, quando você vai para uma feira de negócio, né, você tem duas maneiras de fazer isso. Você tem a maneira de ir lá, participar e ir embora, e acabou. Ou você tem lá, ou você tem a opção de ir lá intencionalmente e ficar falando com todo mundo. E gerar conexões que vai acabar gerando um negócio ou outro. Então, é interessante pensar nisso, né? É, bom, bora lá. 17. Eventos offline. Então, eventos offline, eu acabei falando um pouco aqui no Feira de Negócios, né? Mas o eventos offline nada mais é do que isso. Então, por exemplo, uma imersão da vida, onde a gente vai acabar conhecendo um monte de gente lá nessa imersão. Então, eu vou dar um exemplo. Eu participei de uma imersão em maio, e foi nessa imersão que eu conheci a Cleide, né? A Cleide eu conheci online, é, mas nessa imersão eu conheci o Augusto também, que está lá na comunidade, não está aqui hoje, mas conheci o Augusto, por exemplo. Enfim, só nessa imersão que eu fui, eu conheci, sei lá quanta gente, mas assim, facilmente mais de 50 empresários eu conheci. Pessoalmente foram mais de 20, né? Porque eu fui todo dia eu falei, cara, pelo menos 10 eu preciso conhecer cada dia. Então, o grande ponto, de novo, né, é ser intencional nesse network. Então, aí, falar com as pessoas, se importar, ser genuíno, e daí, pô, se você precisa de dicas de, cara, o que que eu faço para gerar essa conexão, eu aconselharia ler o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. É um livro excelente para aprender sobre networking, sobre conexão, sobre ser genuíno, né, com as pessoas. 18 palestras. Então, palestra, ele entra meio nessa pegada do evento também, mas é um pouquinho diferente, porque uma coisa é uma feira de negócio,
Outra coisa é um evento, uma imersão, por exemplo, 3 dias e tudo mais, é outra pegada. E outra coisa é uma palestra, né? Que você vai, às vezes, participa ali 1 hora, 2 horas. E a palestra ela é muito boa para você gerar conexão, é um canal de aquisição também, e normalmente é um canal de aquisição com custo de investimento menor e você consegue acessar coisas diferentes. Então, é um 18º canal. E o 19º canal são comunidades. Então, por exemplo, nossa comunidade aqui é um canal de aquisição, é um canal de aquisição. Ah, legal. Aí, André já fechou cliente de mentoria vindo de imersão, top. E o nosso último canal é comunidade. Então, hoje a gente está aqui, é uma comunidade. Então, nossa comunidade ela é um canal de aquisição. É óbvio que tem pessoas que estão dentro da comunidade que hoje já se valeram ali do networking que já foi feito e já deve ter fechado um negócio ou outro, né? Nem tudo está traqueado, nem tudo eu sei, mas com certeza as pessoas estão se conectando, estão fazendo negócio e esse é o grande valor da comunidade. É você conseguir ter um monte de gente que você consegue se conectar e resolver problemas. Eu comentei isso no mês passado, não lembro que encontro foi, que a gente vai, dentro desse mês, provavelmente até, talvez na penúltima, última semana do mês, a gente vai ter uma segunda comunidade, onde eu vou trazer algumas coisas diferentes, e nessa segunda comunidade a gente vai focar em gerar negócio para todo mundo. Então vai ser um objetivo da minha parte fazer vocês gerarem faturamento dentro da comunidade. Então, óbvio, né? Eu vou dedicar mais energia, vai ser uma comunidade paga. Então já estou até avisando vocês, dando um spoiler. Mas assim, como a minha intenção aqui sempre foi servir, então não vou trabalhar essa pegada do marketing de fazer todo aquele aquecimento e tal, não. Eu vou trazer bem, bem fácil para vocês, assim, ó, comunidade paga vai ter isso, 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 comunidade não paga vai continuar sendo o que sempre foi, conteúdo gratuito, liberado para todo mundo, aberto para todo mundo, é, e é isso. Então, comunidade é um canal de aquisição. Se você não aproveitou ainda do networking dessa comunidade que a gente está hoje, aproveita, aproveita. É 100% gratuito, você conhece as pessoas, liga, pega o contato lá do WhatsApp e liga, né? Pega ali, pô, vou fazer 3 ligações por dia. Liga, né? Tinha um cara que eu conheço, a André conhece, o Luiz Santos conhece, que é o Lil Fernandes. E o Lil, ele tinha uma tarefa do dia dele, eu não sei se ainda é assim hoje, mas que todo dia ele fazia de 3 a 5 ligações de vendas, todo santo dia, de networking, todo santo dia. Então, todo dia ele separava um tempo dele, ele ligava, conversava com as pessoas, oi, como que tá? Vamos tomar um café, parará, parará. Então, se você não fez isso ainda, faça. É importante. E com certeza você vai acabar gerando um negócio, gerando um valor, né? Se não gerar um negócio, você vai gerar uma amizade, vai gerar uma conexão, e é isso que importa, né? Isso que importa. No final, essas conexões são importantes, mas lembre que no final também é um canal de aquisição para você aproveitar. Bom, esses são nossos 19 canais de aquisição e eu vou rapidamente agora passar aqui um framework para vocês, bem simples, não vou me prolongar muito, porque fica uma dúvida na cabeça, né? Pô, acabei de conhecer 19 canais de aquisição, putz, e agora? Como que eu descubro o que que vai funcionar para mim? Então, existe aí vai existir uma dúvida, né? De, pô, como que agora eu descubro o que que isso aqui o que disso aqui vai funcionar no meu negócio? Como que eu sei agora o que que vai dar resultado, o que que não vai dar resultado? Então, existe um framework chamado Bullseye Framework, que é um framework bem utilizado, muito utilizado para validação de canal de aquisição. Existe muito vídeo no YouTube sobre ele. Infelizmente não tem nenhum meu para vocês assistirem, mas tem muito vídeo bom no YouTube para vocês assistirem. E como que funciona o Bullseye? Como que vocês vão pegar todos esses canais e vão organizar para vocês conseguirem testar e validar e descobrir qual deles vai fazer mais sentido. Então, eu vou passar um passo a passo aqui para vocês. Então, primeiro ponto, a gente tem que partir do princípio de que todos os canais são canais de aquisição e todos os canais são bons, beleza? Então, esse é o princípio base. Todos os canais são excelentes. Pô, mas o outdoor é ruim. Não, vamos entender que todos são bons, beleza? Maravilha. Então, listei os 19 canais, levando em consideração que todos os canais são bons. Segunda coisa, o que que eu vou fazer? Eu vou agora pegar cada um dos canais e vou escrever como que eu usaria esse canal. Ou seja, eu tenho lá o outdoor.
Então, não importa se você vai querer fazer o outdoor ou não, mas o que importa é você escrever como eu usaria, como eu poderia utilizar o outdoor para trazer mais cliente para o meu negócio. Como eu utilizaria marketing digital, marketing de conteúdo para trazer mais cliente para o meu negócio. Como que eu utilizaria comunidade, né? Comunidade que a gente está aqui, ó. Como que eu posso utilizar a comunidade para gerar mais negócio para mim, né? Pô, hoje na nossa comunidade, eu não sei quantas pessoas, deixa eu ver aqui. Mas tem muita gente, hein? Pera aí, que eu vou ver. Deixa eu ver aqui. 262 pessoas tem na comunidade. Então, como que eu poderia utilizar a comunidade que existe ali, que está disponível, para gerar mais negócio para mim? Então, você vai escrever, em cada um dos canais, você vai escrever como que você poderia utilizar aquele canal para gerar um nível maior de pessoas interessadas no seu negócio. Lembre que é canal de aquisição. Aquisição pessoas interessadas no seu negócio, beleza? Não é canal de ativação, é canal de aquisição. Maravilha. Então, escreveu lá. Agora, o que que você vai fazer? Depois de você escrever, você vai conseguir ter uma clareza de quais dos canais podem e fazem mais sentido para você. Então, você vai conseguir visualizar, agora que você escreveu como você vai utilizar, você vai conseguir ter uma visão mais clara de falar, putz, esse aqui está mais perto da minha realidade. Esse aqui provavelmente vai funcionar melhor para mim. E alguns ali que você vai ver, talvez não vai funcionar tão bem. Eu vou dar um exemplo. Pô, às vezes você vê que o outdoor não vai funcionar tão legal. Às vezes o evento presencial, a imersão não vai funcionar bem, mas às vezes a palestra pode funcionar bem, né? Às vezes você, sei lá, tem um ambiente perto de você ou você tem networking que você consegue acessar a palestra, sei lá, 3 vezes por semana, exemplo. Então você vai entender, né, desses canais, como você poderia, qual deles vai fazer mais sentido para você. Maravilha. Depois disso, você vai pegar os que. Assim, o ideal seria você pegar 3 canais que fazem mais sentido para você, que você conseguiria, na tua visão, testar, e você vai colocar eles no centro, no centro. Então, eu até esqueci de falar o formato, né? O Bullseye, eles são 3 círculos. Então, você vai desenhar 3 círculos, então um círculo grande, um círculo um pouco menor e um círculo no meio. Então, são 3 círculos. Aí você vai pegar esses 3 que fazem mais sentido e vai colocar no centro do teu, do teu círculo ali do bullseye. E daí você vai basicamente escrever, né, como que eu consigo agora testar de maneira rápida esses canais que estão aqui no meu alvo, né, que estão mais fácil de eu testar. E daí você vai testar eles e você vai validar eles, ver se vai funcionar ou não. Isso tem que ser rápido, né? A ideia é que não demore muito. E, pô, testei, validei, descobri que os 3 que eu testei, descobri que um é bom e 2 é ruim. Maravilha, descarta 2, pega mais 2 que estão no teu círculo externo, coloca para dentro e testa. E assim você segue o baile fazendo até você descobrir quais são os canais que tracionam melhor para você. Isso não é uma coisa de curtíssimo prazo, não é curto prazo, é coisa de médio e longo prazo. Então, faça de maneira planejada. Talvez a gente pode fazer em breve um outro encontro para a gente falar, poxa, como que eu planejo para fazer isso? Mas não é o caso. O que você pode fazer na nossa. Ah, legal. Na nossa aula de Growth Hacking, que foi acho que a segunda ou terceira aula, eu ensino como utilizar Growth Hacking para crescer e você pode utilizar Growth Hacking para testar os seus canais. Então, se você quiser ter uma noção de como planejar o teste e a validação, você pode assistir lá a segunda, terceira aula e você vai conseguir já planejar isso direto na sua semana. Um outro, para finalizar, existe um outro modelo que você pode usar para testar e validar, mas eu não vou me aprofundar, vou deixar só o nome para vocês quiserem pesquisar, que se chama Startup Channel Matrix, que é um outro método que também é bem utilizado para isso. Ele é um pouco mais simples, coloquei o nome aí, e vocês podem também pesquisar e descobrir como vocês poderiam utilizar ele para validar os canais de aquisição que eu comentei aqui em cima. Bom, chegou aqui, ficou seco aqui, a boca, tanto que eu falei, mas basicamente é isso. A gente falou então hoje dos 19 canais de aquisição que você pode utilizar para validar, para aumentar a quantidade de pessoas interessadas no seu negócio.
Também falamos aí do Bullseye Framework, que é um framework para você poder testar e validar esses canais. E trouxe aí também um segundo nome de framework que você pode pesquisar para ver, para testar e validar. É isso. Para vocês validarem de maneira clara, para vocês organizarem o planejamento de validação, assistam a aula assistam a aula do Growth, de Growth. Ela vai ajudar bastante vocês nisso. Pessoal, finalizo aqui o conteúdo. Agora eu vou ficar aberto aí para tirar dúvidas, para conversar um pouco com vocês e para a gente seguir o baile, fechou? Fiquem à vontade para abrir o microfone, abrir a imagem se quiserem e bora tirar as dúvidas que tiverem aí. Vamos que vamos. Posso Boa. começar? Claro, claro. Manda brasa. No começo tu falou um pouco aí do Dino, né? Uhum. Como é que funciona? Quanto é que paga? Achei bem interessante. Boa. O Dino, assim, eu não lembro agora, faz tempo que eu não vejo lá. Eu não sei quanto exatamente custa, mas o Dino, na última vez que eu vi, acho que era alguma coisa perto de 300, 400 reais para você publicar um artigo em, um- em, é, eu não lembro a quantidade, mas era mais de 100 canais na época, de notícia, né? E daí ele publica tudo de uma vez, e daí você consegue, existem lá os redatores que vão validar tua notícia e tudo mais, mas daí você consegue publicar. Então, eu lembro que tinha, hoje em dia eu não sei, né? Mas tinha um pacote que era assinatura e você podia publicar alguns por mês, e tinha um que era pontual, que era tipo, sei lá, 300 reais e você publicava uma vez só e boa. É bem legal a ferramenta. Pegando o link aqui, ó. Top. Ó, o link tá aí no chat para vocês. Dino. Eles não divulgam mais preço aqui. Acho que agora tem que. Acho que eles foram comprados pelo jeito. É, não tem mais preço. O que mais? What else? Certo? Daí para perguntar aí, ó. Foi ótimo, olha, você colocar. Boa noite para todo mundo primeiro, né? Boa noite. É, sempre didático você, isso faz toda a diferença. Foi muito bom você trazer esses dois frameworks no final, né? Porque acho que dá uma base para cada um aqui olhar melhor os seus canais, né? Eu falo sempre que é na medida que o negócio precisa, né? Esforço e impacto. Às vezes, não necessariamente no canal da moda é o canal que funciona para o negócio, ou que está no alcance, principalmente dependendo da etapa do negócio, né? Você pode começar Sim. pequeno e ter canais que vão ser muito eficientes. Até mesmo a rede de contatos, né? Às vezes você tem uma rede de contatos que ali já pode gerar primeiros clientes, como você falou, de indicação e tudo mais. Muito boa a sua ideia de trazer. Obrigada por compartilhar essa ótima matriz. Boa. Vai me ajudar também. Legal. Massa. Acho que esse é um ponto interessante de canal de aquisição, porque é isso, né? Tipo, quando a gente olha assim, vamos pegar aí a agência de marketing de modo geral. Quando as pessoas vão contratar uma agência de marketing, basicamente é um padrão, assim, é feijão com arroz. Eles vão pegar, vão meter uma campanha no Meta, uma campanha no Google e acabou, né? Então, é isso que eles vão fazer normalmente. E dificilmente você vai ver pessoas pensando, poxa, existem outros canais, né? São 19, só aqui que a gente falou são 19, tem mais ainda, dá para explorar mais longe que isso. É, então, assim, acho que a pergunta é essa, né? Tipo, poxa, como que eu consigo descobrir qual é o melhor para mim? Como que eu saio um pouco do canal da moda, né? Igual você colocou que eu achei legal, e como que eu entro num canal que me dá mais resultado? Porque o Eliezer comentou bastante no começo do Oceano Azul, porque às vezes você pode estar querendo o cliente do Oceano Vermelho, mas você pode encontrar um canal de aquisição que é o Oceano Azul, onde nenhum concorrente teu tá lá buscando essa pessoa. Então, assim, daí existe.
não vou entrar aqui no mérito, mas aí existe aí um entendimento, né, de quem é a tua persona. Existe é um framework também, depois se vocês quiserem pesquisar, que se chama The 100, que é qual que é a ideia desse framework? É um framework do Russell Brunson, que é um cara muito top de marketing digital. É, basicamente é assim, você mapeia quais são os 100 canais do YouTube mais acessados pela minha persona. Quais são os 100 influencers mais acessados pela minha persona, né? Ou pelo perfil da minha persona. E daí, quando você mapeia isso, a gente fez isso na Suzy, faz um tempinho que a gente fez, mas assim, para vocês terem noção da quantidade de trabalho, foram 2 semanas de 3 pessoas fazendo isso. Então, foi assim, foi bastante trabalho. Mas assim, quando a gente viu, putz, ficou muito mais fácil da gente pensar em estratégia, poxa, qual é o evento que a gente tem que ir? Tanto que daí a gente mapeou os eventos que iam ter no ano aqui no Brasil e a gente viu a gente definiu, isso foi esse ano, e a gente definiu quais eram os eventos que a gente ia participar. Então, fica aí mais um frame para vocês, daí mais relacionado à persona, né? Para você entender quem é a tua persona e entender o contexto da tua persona, porque vai te ajudar daí a pensar nos canais e como explorar os canais. É uma coisa que pode ajudar também. Deixa eu escrever aqui, ó, The 100 se escreve assim, mas o Russell ele usa assim. Ó, se escreve daquele jeito, mas o Russell ele usa daquele formato ali e o nome dele é esse cara aqui, ó, Russell Brunson. Ele pra vocês terem noção, tipo, ele é o cara que faz o funil de marketing do Tony Robbins, faz o funil do Grant Cardone, enfim, é fraco o bichão. Eles são, eles fazem um trabalho pro Érico Rocha também, né? São parceiros, né? Oi? Acho que eles são parceiros do Érico Rocha também, né? Fórmula do lançamento. Putz, assim, eu não sei, eu nunca vi eles, nada Um vinculado de casal, um, né? Um é, casal, né? oi? Acho que é um casal, né? Ele tem uma esposa também que trabalha com isso. Ele tem esposa, mas assim, vamos colocar assim, o expert é ele, né? A imagem atrelada é dele sempre. Mas eu nunca vi, assim, eu nunca vi ele conectado com o Érico Rocha, nunca vi nenhum conteúdo dele com o Érico Rocha. Mas assim, para vocês, acho que é importante saber, tipo, boa parte do que existe de brasileiro fazendo hoje aqui em marketing digital, a maior parte nasceu dele, né? Lá atrás. Então, essas estratégias que a gente vê hoje aqui o pessoal fazendo de criar isca, fazer order bump, subir upsell na sequência, coisas do tipo, ele já faz isso aí há, sei lá, uns 20 anos, talvez. Então, daí inclusive tem uma sequência de livros dele, né? Não sei se vocês vão se interessar, só tem em inglês os livros, mas são excelentes livros. É, que é, é, que é Dotcom Secrets, Expert Secrets e Traffic Secrets. São 3 livros que são, assim, sensacionais, falando de marketing e de funil, mas é outra pegada, né? O que mais, turma? O que mais? O que mais? Como posso servi-los? Sem mais perguntas? Bom, se não tem pergunta, então vou concluir e vou lá passar o finalzinho da noite com a pequena. Ah, Boa. com certeza. Turma, bom, como não tem mais dúvida, então eu vou finalizar. Mais uma vez, e agradeço a presença de cada um de vocês. Tenho certeza aí que investir esse tempo, esse horário é uma coisa que não é tão simples, né? Com certeza todo mundo aqui está abrindo mão de alguma coisa para estar aqui. E é uma alegria para mim imensa poder servir vocês. É óbvio que
que eu, que eu espero, né, que a gente consiga aos pouquinhos ir trazendo mais gente que tem os mesmos interesses que a gente, que queiram saber desses assuntos, que queiram estar antenados nisso. Mas fico totalmente grato e feliz de a gente estar aqui fazendo isso aqui acontecer. É, Vou pedir uma gentileza para vocês, eu sempre peço, que para mim é importante e eu acredito que é importante porque às vezes desperta alguém lá na comunidade de vocês tirarem um print aqui, mandar um feedback lá na comunidade, né? Eu sempre falo assim, não falem, é, é, falem a verdade. Então, poxa, exatamente como foi o encontro aqui para você, você fala lá. Se o encontro foi muito top, fala que foi muito top. Se não foi legal, fala que não foi legal. Fica à vontade, mas dê o feedback, porque o que importa é a galera saber que teve um encontro, que a gente falou aqui sobre o assunto que a gente falou que ia falar e que no final gerou ou não, né, valor para você. Espero que sim. E se gerou, faz isso aí. Tira esse print, manda mensagem lá, avisa a turma. E para a semana que vem, vou fazer um último pedido. Queria o comprometimento de vocês, se vocês puderem e quiserem, obviamente, de trazer uma pessoa, um amigo seu, que você sabe que vai fazer sentido para ele. Então, pô, Ale, conheço aqui sei lá, o Joãozinho, cara, e seria muito legal para ele estar ouvindo isso aqui. Traz ele, porque, pô, se cada um de nós aqui trazer mais uma pessoa para trazer mais um conteúdo, para aprender um pouquinho mais e compartilhar com a gente semana que vem já estamos em 18 pessoas aqui. Então, traz uma pessoa, convida alguém, e bora crescer. Essa comunidade não, já falei várias vezes, não é minha. Estou aqui no papel de servir, trazendo conteúdo, mas ela é nossa, né? O objetivo é nosso. E acho que é isso da minha parte. Fechou? Posso contar com vocês? Sim? Boa. Difícil, mas a gente consegue. Maravilha. Tá ótimo. Vamos levar em consideração que a gente vai fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? Então, fazendo o melhor já está excelente. Valeu, turma. Bom, fechou então. Forte abraço para todo mundo. Uma excelente noite. Depois eu vou subir esse encontro gravado lá e vai ficar disponível para vocês poderem reassistir se quiserem. E se quiserem também, fiquem à vontade para tirar dúvida comigo. Vai ser um prazer ajudar vocês. Fechou? Tamo junto. Forte abraço Viu, e pessoal? Boa bora noite. para action. Boa noite.